Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, vamos iniciar mais uma aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre memória. Então, vamos lá, a gente vai começar um pouquinho com o resumo do que a gente viu, né, na aula passada, para fazer um link, então, com o que a gente começa a ver hoje, né? Então, na aula anterior, né, nós vimos, dentro de uma perspectiva teórica, né, que seria da teoria histórico-cultural, as funções superiores, né, ou processos psicológicos básicos, ou funções psicológicas, enfim, né, foi muito que a gente discutiu na aula passada. Dependendo da nomenclatura, também tem uma concepção teórica por trás. A primeira que, de maneira geral, eu peguei, ela tem um olhar muito mais da histórico-cultural. A de hoje, vocês vão perceber que ela tem uma perspectiva mais cognitiva, né, mais voltada para a neurociência, então para essas áreas do conhecimento. Então, eu vou sempre estar tentando linkar com vocês, estar trocando de teóricos para vocês perceberem aí essas diferenças, mas que cada perspectiva teórica tem sua contribuição, né? Então, as funções superiores, né, desenvolvem-se quanto à sua estrutura, que foi o que a gente viu ontem, conteúdo e complexidade na relação que estabelecemos com as pessoas e com a cultura. Então, não é só o processo em si dessas funções, né, mas é mediante a essas relações que elas vão sendo potencializadas. Suas origens são, portanto, de natureza social e respondem diferentemente do que ocorre em outros animais. Há estímulos criados, signos, e não apenas há estímulos dados, né? Então, elas surgem na interação e na mediação com o homem, né? Que é o que ele fala muito, que é o que difere o homem ou a humanização em relação a outros animais, pela mediação da linguagem, do instrumento e do trabalho. Essas habilidades são atividades mentais internas, organizadas em sistemas funcionais, emergindo da atividade prática desenvolvida na sociedade humana com base no trabalho, formando-se no curso da ontogênese, da história do sujeito, né? E que de maneira geral vai sendo passado para cada nova geração. Bom, então por fim, destacamos, né, com base na nossa aula anterior, a interação e a mediação, através dos instrumentos de trabalho que ocasionam novas estruturas sociais, novos instrumentos de pensamento que suscitam o aparecimento de novas estruturas cognitivas. Então, foi muito que a gente foi trabalhando e caminhando. Então, através da interação e mediação, que de maneira geral que vão fomentar todo esse desenvolvimento, ele fala, surgem novos instrumentos que acarretam ou o surgimento de novas estruturas sociais e, com isso, novos instrumentos de pensamento suscitam, né? E novas estruturas cognitivas. Desse modo, o ser humano, relacionando-se com o mundo e a coletividade onde vive, vai construindo o seu conhecimento através de uma interação mediada por diversas relações intra- e interpessoais. Mas sempre nessa perspectiva, de fora para dentro, né? Bom, e o que veremos, né? Então, a gente vai iniciar nessa aula e nós vamos ainda dar continuidade mais uma aula. Os conceitos principais sobre memória, né? Ou os principais conceitos sobre a memória. E, de maneira geral, a gente vai estar olhando nesse texto e vocês vão ter o texto disponível para vocês olharem que não tem um conceito sobre concepções acerca da memória, né? Classificação fenomenológica da memória, as quais incluem memória sensorial, memória de trabalho e as memórias de curta duração e longa duração. E são explicados os processos de consolidação e evocação das memórias, evidenciando os mecanismos biológicos, né, envolvidos nestes processos. Bom, ainda continuando no que nós veremos, né, é importante deixar claro que a separação das funções psicológicas se dá apenas no nível teórico, para a gente entender, né, para entender a fins didáticos, né. No entanto, essa separação é artificial, pois as funções psicológicas não atuam separadamente umas das outras. No processo de memorização, por exemplo, há outras funções psicológicas envolvidas, como motivação, atenção,
percepção e aprendizado. Da mesma maneira, para a evocação das memórias são necessárias outras funções psicológicas, como função executiva e linguagem. Então, ele só quer, de maneira geral, contextualizar para a gente que isso é quando a gente separa das características, a gente dá tipologia e características das memórias, isso não vai acontecer de maneira isolada. Tá? Então, sempre é um fenômeno sistêmico que vão estar envolvidas outras funções. Bom, vamos lá. Né? Memória, conceituação e processos envolvidos. Então, a memória, ela recolhe os intocáveis fenômenos de nossa existência em um todo unitário. Não fosse a força unificadora da memória, nossa consciência se estilhaçaria em tantos fragmentos quanto os segundos já vividos. Então, ela que de maneira geral, ou dentro de uma topografia, e a gente falando de memória, é o que faz essa unificação, de maneira geral, do que nós vamos escolher para contar, para narrar, enfim. Ainda dentro de conceitos e processos envolvidos, chamamos de memória a capacidade que os seres humanos têm de adquirir, armazenar e evocar informações. Apesar dessa definição aparentemente simplista, veremos no decorrer do texto que, ao falar de memória, definitivamente não estamos falando de algo tão simples. Memória é um dos mais importantes processos psicológicos, pois, além de ser responsável pela nossa identidade pessoal e por guiar em maior ou menor grau o nosso dia a dia, está relacionada a outras funções corticais, igualmente importantes, tais como a função executiva e o aprendizado. E aí no texto ele vem dizendo uma série de sequências e situações do cotidiano que nós utilizamos dos recursos da memória ou dos tipos de memória. E dos processos da memória para que nós consigamos, então, executar funções, para que nós consigamos dizer quem somos. Então, tudo isso ele vai estar trazendo que, de maneira geral, a gente utiliza determinadas memórias para a gente contar ou selecionar aquilo que vem, que nós necessitamos. Então, por exemplo, quando nós dizemos quem somos, quando nós vamos nos apresentar, nós temos que fazer, então, essa recordação, ou a gente vai ver depois em relação a essa evocação de memórias, para a gente selecionar as memórias com as quais nós nos identificamos para dizer quem somos. E aí tem uma série de outras questões, conforme a gente vai estudando outras terapias, por exemplo, a terapia narrativa ela fala muito disso. Por que será ou o que será que tem por trás quando nós escolhemos determinada sequência de fatos no campo da memória para dizer de quem somos, para narrar as coisas, O que fica para a gente? Então, de maneira geral, a gente também tem um jeitinho de trazer à tona coisas muito semelhantes, E aí a gente percebe que, por que será que a gente optou por isso e não por outras memórias para dizer de quem somos, Mas enfim, isso daí são coisas para outras aulas, conforme a gente vai tendo, a gente vai se apropriando de todo esse conhecimento. Mas quando nós utilizamos dos processos da memória para recordarmos situações, relembrarmos situações em que nós vamos dizer quem somos ou dar o nosso senso de identidade, a gente faz todo esse processo, a gente seleciona de alguma forma. Ou são as memórias que para nós foram as mais importantes. Então são os nossos marcos. Quando nós vamos trabalhar a linha de tempo com o sujeito, isso é muito importante. De maneira geral, ele seleciona os marcos que são importantes para a vida dele. E por que será que ele esqueceu de outros? Então, a nossa história, ela também é contada por outras pessoas. Então, às vezes a gente esquece um elemento numa narrativa, num encontro, numa roda de conversa, Quando ele traz pra gente da história da infância, às vezes a gente está com um irmão e o irmão fala, lembra que isso aconteceu? E você fala, não. Mas, ao ele recordar uma memória que você esqueceu, aquilo também vai fazer parte da sua história.
né? Então, muitas das nossas memórias também, que a gente vai tendo, desde que a gente lembra que a gente era criança, né, ou que constitui a nossa história, foram contadas por outras pessoas. Então, foram contados pelos nossos avós, foram contados pelos nossos pais, às vezes pelos nossos irmãos mais velhos. E a gente vai se apropriando de tudo isso e também contando e fazendo parte da nossa história. Bom, apesar dos inúmeros avanços feitos pela neurociência nos últimos anos, ainda é um mistério entender como potenciais elétricos e fenômenos bioquímicos estão ligados às representações mentais que fazemos. Mesmo que alguns neurocientistas se atrevam a dar saltos conceituais, encerrando premissas de que a ciência é incapaz de fundamentar. O que se sabe, então, atualmente, é que as informações que chegam ao nosso cérebro formam um circuito neural, ou seja, a informação recebida ativa uma rede de neurônios que, caso seja reforçada, resultará na retenção dessa informação. Por informação, entendemos qualquer evento passível de ser processado pelo sistema nervoso. Um fato, um objeto, uma experiência pessoal, um sentimento ou uma emoção. Ainda dentro da conceituação e de processos envolvidos, né? Então, o que a gente entende, né? Bem a grosso modo, né? A repetição, para o que a gente está estudando, então, a repetição seria, então, uma estratégia necessária para a memória, né? Esse processo interfere na memorização do número exatamente, da memorização e do número exatamente porque toda vez que repetimos os estímulos, ativamos o mesmo circuito neural. Então, de maneira geral, várias atividades do nosso dia a dia nós fazemos no nosso cotidiano, é uma rotina, né? E aí ele quer dizer que o mesmo circuito, o mesmo caminho que os neurônios fazem são estimulados, eles são ativados, né? A ativação contínua, reforça esse circuito e torna mais fácil a posterior evocação de uma informação armazenada. Ele também fala aqui, quando a gente fala muito da repetição, tem tipos de atividades em que a gente já fica um pouco mais no automático. Então, por exemplo, dirigir. A gente já consegue fazer sem precisar estar olhando. Então, o nosso corpo ele já se apropriou de tudo isso e ele vai seguindo os passos. Então, tem atividades em que a gente acaba, quando ele fala do processo de repetição, se apropriando de tudo isso, e isso acontece naturalmente, né, pela repetição do processo. E aí ele traz, dentro do processo de armazenamento, 3 subprocessos: a aquisição, a consolidação e a evocação. Bom, dentro do processo então de aquisição, né, o texto ele traz para a gente que diz respeito ao momento em que a informação chega até o nosso sistema nervoso e se dá por meio de estruturas sensoriais. Então a gente precisa dos sentidos, né, as quais transportam a informação recebida até o cérebro. Então tudo que vem de externo para a gente, então o que acontece no nosso cotidiano, no plano das relações, vem de fora para dentro. A gente faz essa captura pelos sentidos, tá? E aí a gente vai estar vendo, dependendo de como nós vamos estar andando, o quanto os sentidos estão vinculados nesse processo de desenvolvimento das funções superiores, né? O estímulo atinge os órgãos receptores, o qual, através dos nervos sensitivos, chega ao sistema nervoso central. A consolidação, que diz respeito ao momento de armazenar a informação. E esse armazenamento, que representa a memória, pode se dar de 2 maneiras distintas. A, através da alteração bioquímica, ou B, através de fenômenos eletrofisiológicos. Bom, fenômenos então eletrofisiológicos, né? Ao tentarmos memorizar uma nova situação, determinados conjuntos de neurônios continuam disparando durante alguns segundos,
retendo temporariamente a informação. Somente durante o tempo em que a mesma é necessária, extinguindo-se logo em seguida. Esse tipo de fenômeno que a gente acabou de explicar, né, que é o disparo, então, que a gente tem, que os neurônios eles fazem, né, em que ele faz essa retenção de informação e depois ele extingue, né? Esse tipo de fenômeno tem duração extremamente efêmera e não forma traços bioquímicos. Então, é muito rápido, né? Fenômenos bioquímicos. Os fenômenos bioquímicos, também chamados de traços de memória, incluem dois tipos de alteração: as estruturas morfológicas e as funcionais, que ocorrem ambas na circuitaria neural. Então, aonde acontece, quando a gente fala das estruturas formológicas, é aonde acontece esse fenômeno da memória, tá? E quais os processos bioquímicos que estão envolvidos e, consequentemente, as funcionais também que estão envolvidas, as alterações. As alterações estruturais compreendem a forma de novas espinhas dendríticas, as quais permitem que um determinado neurônio receba as aferências de outros neurônios e então a formação de novos prolongamentos axonais, aos quais permitem que um dado neurônio transmita mais sinais para os neurônios com os quais ele se conecta. Então, é a transmissão dessa informação, né? Podem ocorrer ainda alterações morfológicas, que criam novos circuitos que anteriormente não existiam, né? Então, por isso que é legal quando a gente trabalha no processo de reabilitação, quando a gente estimula através a gente chama de outros estímulos, né, ou de outras situações, uma nova circuitaria que anteriormente a gente não fazia. Finalmente, no caso das alterações funcionais, são formados novos canais iônicos ou novas proteínas sinalizadoras que otimizam, então, a transmissão sináptica. Então, ele dá abertura, ele faz um novo caminho e, com isso, dentro das alterações que ele chama funcionais, são formados novos canais. E a gente sabe que então tem o surgimento de novas proteínas que, de maneira geral, vão otimizar essa transmissão. Bom, e aí ainda, dentro de um processo de armazenamento, ele vai falar do quê? Da neuroplasticidade, né? Que é tudo isso que a gente está falando. Então, fomentar, então, novas estruturas morfológicas e essa alteração que a gente chama, né, de funcional, que é quando eu abro o caminho e aí, através de processos bioquímicos, né, eu faço toda essa alteração para que aconteçam as sinapses, ele chama de neuroplasticidade. E fica claro, então, portanto, que quando dizemos que o cérebro armazena informações, não podemos imaginar que a informação fique guardada dentro de gavetas cerebrais, né, que é o que ele coloca no texto. Ou seja, armazenar uma informação não significa colocá-la dentro de certo neurônio, como se estes fossem uma espécie de armário. O armazenamento é possível graças à neuroplasticidade, que pode ser definida como capacidade que o cérebro tem de se transformar diante de pressões e estímulos do ambiente. Tá? Então, ele está falando que todo esse fenômeno que a gente explicou lá atrás, isso chama-se neuroplasticidade, né? Por fim, após o processo de retenção, estaremos aptos a iniciar, caso assim o desejamos, o processo de evocação de memórias, ao qual diz respeito ao retorno espontâneo ou voluntário das informações armazenadas. E aí é legal porque no texto ele vai sempre estar dizendo que isso acontece de maneira simultânea, envolvendo vários processos e várias funções superiores, tá? Então não é linear tudo isso que a gente está trazendo, isso é só didático, mas isso vai acontecendo naturalmente dentro do próprio processo de armazenamento. A evocação ou recuperação envolve a organização dos traços de memória em uma sequência coerente no tempo, fenômeno chamado de integração temporal. E ocorre principalmente no córtex pré-frontal, através de um processo denominado memória de trabalho, o qual será detalhado mais adiante. Então, nós vamos, na próxima aula, trabalhar com mais dois tipos de memória, né? Hoje a gente vai trabalhar mais com memória sensorial,
Alguns autores apontam que existem dois tipos de recuperação frequentemente distinguidos: o reconhecimento e a recordação. No reconhecimento, estamos diante de um estímulo previamente conhecido, né, e armazenado, o que implica em certo sentimento de familiaridade. Na recordação, não há familiaridade momentaneamente presente em nossa percepção consciente. Nesse caso, não estamos diante, né, de um estímulo previamente conhecido, o qual será recuperado. É como se recuperássemos voluntariamente uma informação armazenada. Aqui me lembra muito, que a gente chama até de reconhecimento, mas é uma recordação, de quando acontece, né, um evento muito traumático para o sujeito. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer reconhecimento de pessoas, enfim, eu esqueci o nome agora, mas de pessoas em que fizeram algo, né, que está relacionado a um crime, por exemplo. Né? Então, um assaltante entrou na casa e eu tenho que ir lá fazer reconhecimento facial. Né? Então, reconhecimento facial, então, enfim, de um criminoso, vamos dizer assim, tem um nome específico para isso. Só que, de maneira geral, a gente não consegue ver com nitidez, então a gente não viu o rosto para a gente poder se familiarizar como no reconhecimento. A gente vê, de maneira geral, muito mais pela visão periférica, então a gente acha que vê algumas coisas, e aí a gente tem que tentar, então, recuperar informações armazenadas. Mas a gente sempre faz esse processo também com base em informações que nós já tínhamos, né? E aí que acontece às vezes da gente reconhecer, por exemplo, um criminoso, mas pode ser que não seja. Então a gente vai com base em fatos que já aconteceram conosco, né? Então tem várias teorias já que falam, né, que nem sempre dentro de um episódio que é muito traumático, o sujeito ele vai conseguir recordar de fato da face do criminoso. Enfim, tem várias teorias que depois na próxima aula eu vou trazer pelo menos um pouquinho para a gente olhar o que se tem nisso, né? O que tem escrito aí, os estudos nessa área, tá? Bom, é importante ressaltar que na prática os processos de armazenamento e evocação estão intimamente relacionados e são interdependentes, pois o modo de organizar a informação, quando a mesma é armazenada, influenciará fortemente na facilidade ou dificuldade de recuperar essa informação posteriormente, né? Nota-se, portanto, que a divisão do fenômeno mnemônico em subprocessos se dá apenas no nível teórico, que foi bem aquilo que eu já disse para ele, que ele vem fazendo isso no texto, né? De tal maneira que, na realidade, eles acontecem de maneira interdependente, isso não é linear, né? Bom, e agora a gente entra, então, na memória sensorial, né? Bom, então vamos lá, né? A memória sensorial é aquela que nos permite reter as informações que chegam até nós através dos sentidos, podendo ser estímulos visuais, auditivos, gustativos, olfativos, táteis ou proprioceptivos. Então, está muito vinculado aos sentidos, né? Por isso que é memória sensorial, né? Bom, caracteriza-se então por ter curtíssima duração, caso o estímulo não seja recuperado. Então, é aquilo que eu disse. Por exemplo, na situação em que acontece um assalto, ou acontece um acidente, né? Ou sei lá, você às vezes tem um curto tempo para poder situar o que está acontecendo e poder gravar algo. Então, se isso não acontece, é isso que ele está dizendo, ela é de curta duração, caso a gente não consiga ter os estímulos necessários para que então ela se configure como uma memória a mais longo prazo, em que a gente consiga associar e ela ficar ali toda vez em que a gente queira acessá-la. A memória sensorial apresenta capacidade relativamente grande se comparada à memória de trabalho. Registramos mais estímulos do que podemos recuperar. Então, a gente, de maneira geral, a gente acolhe mais o que está chegando do que, de fato, a gente consegue recuperar toda vez que a gente gostaria, né?
essa coisa de ficar evocando memórias, né? E aí a gente vai ver depois, no finalzinho da aula, que a gente já vai começar a entrar nos processos de esquecimento, que isso é muito importante, senão a gente não faria esse processo de ficar o quê? Registrando novos estímulos, tá? E aí a gente só consegue recuperar de fato o que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Aí a gente dá outras atribuições de significados, né, um contexto de vida, enfim, outras significações para além do processo. Nem tudo que fica gravado na memória sensorial se torna consciente para nós, apresentando, portanto, um caráter pré-consciente. Então, por mais que estejam acontecendo uma série de coisas aqui, dentro do campo cognitivo ou das neurociências, por exemplo, isso não é possível de acontecer. Então, acontece para que nós possamos, de fato, que ela tenha uma longa duração, né, que a gente consiga recuperar. Isso precisa estar de maneira geral para nós aprendido, senão a gente não consegue recuperar, tá? Bom, a memória sensorial visual é conhecida como memória icônica e seu registro elétrico fica retido até cerca de apenas meio segundo, né? Já a memória sensorial auditiva é conhecida como a memória ecóica e o seu registro dura até 20 segundos. Bem mais que a memória são perdidas em menos de meio minuto, sendo, por isso, consideradas a memória de natureza ultra rápida, tá? Então, de maneira geral, a gente consegue receber o estímulo auditivo, capta, mas a gente também não vai ficar muito vinculado, tendo recursos para a gente guardar o tanto de informações que nós deveríamos ou que nós recebemos no nosso dia a dia. Então, a gente ao mesmo tempo pela via dos sentidos, a gente está sentindo, a gente está sentindo pelo tátil, a gente está escutando, a gente está vendo, né? Às vezes a gente visualiza, mas a gente está ouvindo outras coisas, a gente está vendo algo, mas vem sons de mais distantes. Então, tudo isso a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que selecionar o que nós, de fato, vamos reter a nossa atenção. Então, eles entram e, de maneira geral, não fica armazenado. Podemos, portanto, assinalar 5 características essenciais da memória sensorial. A sua matéria-prima são as informações que chegam até nós pelos sentidos, né? Então, essa seria a primeira característica, que as informações chegam pelos nossos sentidos. B, é ultra rápida, ou seja, apresenta curtíssima duração, da ordem de poucos segundos, apesar da variação de tempo entre diferentes tipos de estímulos. A memória visual, por exemplo, é a mais curta que a memória auditiva, né? Porque exige muito mais da gente ter que reter o visual do que o auditivo, tá? C, apresenta maior capacidade de armazenamento que a memória de trabalho, apesar de durar bem menos tempo que esta, né? Então, ela tem uma capacidade maior de armazenamento, se a gente conseguir fazer a retenção disso, né? Apresenta caráter pré-consciente, ou seja, ocorre antes que tomemos consciência da informação que os sentidos nos trazem. Então, elas chegam e depois que a gente vai tomar no plano do conhecimento que está acontecendo, a gente consegue linkar todos esses sentidos e, de maneira geral, falar, e agora? Agora é consciente. Então, está ali e fica guardadinho. Quando a gente precisa retomar isso, então a gente consegue fazer as nossas associações e trazer para o plano da consciência, em que eu associei o conteúdo, né, da minha memória a todos os sentidos envolvidos. Tal qual a memória de trabalho, trata-se tão somente de um fenômeno elétrico dos neurônios, não produzindo alterações morfológicas ou funcionais nas sinapses, né, como outras podem promover. Então, ela só chega, né, como ocorre nas memórias de longa duração. Então, são memórias que ficam mais tempo, que foi bem aquilo que a gente viu no início. Tem um caminho já feito. E quando nós queremos
de maneira geral, ter um outro caminho, nós temos que apresentar outros estímulos. Então, é como se fosse um trabalho. Eu tenho um trabalho que eu sigo um caminho por determinada região. Eu já sei a maior parte do meu caminho, né? Agora, quando eu mudo de trabalho e aí, consequentemente, eu mudo de região, eu tenho que, de maneira geral, também fazer como se fosse dessa forma metafórica, traçar outros caminhos sinápticos para acontecer as alterações morfológicas e funcionais, tá? Nas sinapses. Bom, e aí a gente já começou a trabalhar os tipos de memória e suas características, né? E aí na próxima aula nós vamos continuar com mais 2 tipos de memórias e as suas caracterizações, enfim, e tudo que está envolvido nesse processo. E aí eu já comecei a trazer concomitantemente com vocês, porque eu acho que isso é muito legal de vocês ficarem cientes, né? O porquê será que a gente não consegue armazenar tudo o que nós gostaríamos? O porquê será que então a memória sensorial é ultra rápida, né? Diferente de uma memória a longo prazo, né? Então, o que será que está por trás de nós selecionarmos determinadas coisas e a gente não selecionar outras? Né? O que está em jogo aí nessa seletividade, né? Então, por que esquecer é realmente importante? Né? Foi um textinho bem legal que eu peguei, bem simples. Na verdade, os 2 textos são super simples, porque são temas bem complexos, que tem já estudos muito legais hoje, laboratórios específicos na parte cognitiva que trabalham tudo isso. Então, assim, eu acho que é uma literatura que a gente vai se apropriando de maneira mais gostosa, né? Não tão técnica, conforme a gente vai entrando aí nesse mundo, né? Dos processos psicológicos básicos ou das funções superiores, né? Então, eu trouxe uma citação que está no texto em que eu utilizei. Talvez o aspecto mais notável da memória é o esquecimento, né? Isso é para a gente poder pensar. De fato, esquecemos a imensa maioria das informações que adquirimos. Todos reconhecem que a infância é um período mais importante da nossa vida. Porém, se nos convidarem a relatá-la, nenhum de nós levaríamos mais que umas poucas horas. Lembra daquele exercício que eu coloquei lá no meio para a gente poder pensar, né? Se você fosse escolher determinados tipos de memórias, que memórias viriam para você? E aí, isso é legal. Por que será que ficam armazenadas determinadas memórias? O que será que está por trás da gente selecionar todo esse percurso que nós escolhemos para narrar as nossas histórias e as histórias de quem está conosco ou dos eventos que acontecem no nosso cotidiano? Há várias razões e mecanismos para isso. Para começar, os mecanismos da memória se saturam. Para continuar, então, aí ele traz aí vários estudos que foram acontecendo para a gente poder falar disso. Então, Jorge Luiz Borges, num conto chamado Furnes, o Memorioso, demonstrou pelo absurdo que lembrar de tudo é impossível. O personagem Furnes pode lembrar até o último detalhe de um dia inteiro de sua vida, mas, para fazê-lo, requer outro dia inteiro de sua vida, o que é impossível. Então, tem uma teórica que eu utilizei muito no meu primeiro curso, que é a Ecleia Bose, que ela já faleceu e ela trabalhava com memórias, né? Ela é da psicologia social. E ela, nesse campo das memórias, a gente tinha vários tipos de memória para trabalhar a narrativa dos sujeitos, né? Se fosse num tempo de, por exemplo, idoso, num tempo de vida, era memórias de trabalho, pelo sentimento de competência de se sentir, pelo sentimento de se sentir incapaz, né, na velhice. Enfim, a gente vai ampliando esses estudos, né, que é maravilhosa a literatura. Se vocês quiserem, comecem a se deleitar nesse sentido, né. Mas ela trazia muito uma coisa que ficou para mim, de tudo. Eu li muita coisa dela, por exemplo, mas o que fica é o que significa para o sujeito. Então, para a gente, o significado é muito importante das coisas. E por que será que essas coisas que significam são as que a ficam? O que a gente seleciona em tudo isso para a gente contar determinadas coisas, né? Bom, vamos lá. De fato, é necessário esquecer, ou pelo menos manter longe da evocação, muitas memórias.
Há muitas que nos perturbam, aquelas de medos, de humilhações, de maus momentos. Há outras que nos prejudicam, e daí ele coloca entre parênteses as fobias, ou as que nos perseguem. Pode ser uma persecutória, pode ser decorrente de estresse pós-traumático. E como você vai lidar com isso? Né? Enfim, uma série de coisas. E a gente vê muito isso no nosso trabalho. Né? E aí ele vai estar dizendo os mecanismos que a gente utiliza, como é nomeado tudo isso. Né? Então isso está muito na nossa prática. E a gente também tem que ser muito cauteloso nessa evocação. Né? Se a gente vê que a pessoa ela não consegue fazer isso, o que será que está por trás? Né? Se nem o sujeito dá conta, por que eu quero evocar enquanto terapeuta? Né? Às vezes é um tempo do sujeito. E até por ele se manter nesse esquecimento também tem um sentido. Em razão do problema da saturação, existem memórias que nos impedem de adquirir outras novas ou adquirir outras antigas, mais importantes. Por exemplo, como fugir de uma situação de medo. Borges, em seu conto, aponta que Furnes era incapaz de esquecer para poder pensar, pois para pensar é necessário esquecer detalhes para fazer novas generalizações. Então, assim, também a gente vê no movimento clínico como pessoas, elas repetidamente trazem o mesmo conteúdo, tá? E aquilo tem que se esgotar, é um tempo do sujeito, né? Ele vai trazer o quê? Formas de esquecimento, né? É um textinho bem simplesinho, bem legalzinho, eu achei, né? A extinção seria uma delas. A popularizada por Freud é a repressão, né? Que também está vinculada à extinção, e aí a gente vai ver ao longo do texto como é que ele faz esse link, né? Mas para Freud, enfim, tem todo um conjunto de conceitos para ele dar esse conceito de repressão, né? Mas vamos ver como é que ele vai abordar. Existem memórias que não ultrapassam poucos segundos e ficam na memória de trabalho, né? E aí a gente está falando das memórias sensoriais aí. Outras não ultrapassam a memória de curta duração e não ficam na memória de longa duração. Outras memórias duram poucos dias e depois desaparecem. Por último, há o esquecimento real. Memórias que desaparecem por falta de uso, como uma atrofia sináptica. E aí é importante aquilo que a gente falou lá no início da neuroplasticidade. Só que até isso também tem uma importância, né, do porquê acontece essa atrofia sináptica numa questão muito do processo, de como funciona, né? Mas enfim, eu estou tentando linkar esses conhecimentos, né, de maneira geral, como os processos acontecem dentro das funções superiores, mas que tenham um sentido também metafórico para a gente dentro do campo do trabalho. E que não seja o processo pelo processo, né? Mas que tenha um conjunto de significados por trás disso. Bom, e aí na próxima aula, então, nós vamos continuar vendo tipos de memórias, né? Que eu vou linkar esses dois textos, e os tipos de esquecimento, tá? Então, gente, é isso, né? Vejo vocês na nossa próxima aula. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Beijos, até!